Já está no ar? Pronto, meu áudio está ligado. Eu acho que eu já posso dar bom dia a todos, todas. Estamos aqui reunidos para a mesa Cultura, Memória e Educação Patrimonial em Arquivos. Para a nossa mesa, nós temos alguns convidados, mas antes disso eu gostaria de fazer os agradecimentos, especialmente ao Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA, no nome da superintendente professora Ivana Lins, e a coordenação de arquivo e documentação na pessoa do coordenador Antônio Guedes, que fizeram o convite para participar do evento. A 4ª Semana Nacional de Arquivos é promovida pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa de Rui Barbosa. Esta iniciativa tem por objetivo divulgar os arquivos e outras instituições de memória de todo o país, e nesta edição, que acontece entre os dias 9 e 11 de junho de 2020, traz como tema o empoderamento e a sociedade do conhecimento. A Universidade Federal da Bahia participa desse evento, representada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas, o SIB, e pela Coordenação de Arquivo e Documentação, CAD. A mesa. Bem, vamos apresentar então nossos painelistas e o título das suas intervenções, agradecendo desde já a sua disponibilidade para participar desse debate, né? Gastar um tempo aí conosco. Em primeiro lugar, com a mesa intitulada Programa de Educação Patrimonial da URGS, a PERS, professora Carla Simone Rodegueiro. A Carla é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou estágio na Universidade de Maryland, com apoio da Fundação Fulbright, e é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em História do Brasil e República, atuando principalmente nos seguintes temas: anticomunismo, ditadura, anistia, historiografia, história oral e memória. E tem atuado também na área de educação patrimonial e na realização de trabalhos que visam aproximar a universidade e os seus alunos e professores das escolas públicas do ensino básico. Ela também já realizou estágios pós-doutoral fora do país. E aqui ressalto a participação na Universidade de Veneza, na Itália, em 2020, em que ela foi professora visitante. O nosso outro painelista, o seguinte, vai trabalhar com o título do trabalho dele, é Preservação Digital de Acervos Paleontológicos, os achados fósseis do Poço Azul da Chapada Diamantina, Bahia. Ele se chama Nivaldo de Souza Barreto. Nivaldo é arquivista, é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em gestão de pessoas e é consultor de projetos de gestão de informação em diversos segmentos pela InfoContent. E é membro do grupo de pesquisa Saberes e Fazeres, Informação e Conhecimento, GEINFO. A nossa seguinte painelista, o trabalho Projeto Memorial de Dança da Escola de Dança da UFBA, Ivana Bittencourt dos Santos Severino, é arquivista, doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA, é pesquisadora do grupo de pesquisa GEINFO, Saberes e Fazeres, Informação e Conhecimento, e também do grupo de pesquisa CRID, Cultura, Representação e Informação Digital. É membro de diversas associações, mas uma delas é de pesquisadores de crítica genética, a APCG. E é arquivista colaboradora no Memorial de Dança da Escola de Dança da UFBA. Para darmos início, eu vou fazer uma breve contextualização dos principais conceitos aqui que a gente resolveu reunir, né, as balizas para juntar esses painelistas numa mesa com esse título, né, Cultura, Memória e Educação Patrimonial em Arquivos. Eu penso que o grande desafio do Ocidente, e aqui eu vou parafrasear o professor Michel Serres,
está em se adaptar ao mundo que ele próprio criou. Para vocês terem uma ideia, os nossos antepassados, não muito tempo atrás, tinham 10 mil anos atrás de si, pensando um limite máximo. As gerações atuais têm 15 milhões de anos, pelo menos, atrás de si. Isso cria uma representação da nossa presença no planeta muito diferente e exige dos pesquisadores que lidam com memória, com cultura e com a transmissão desses saberes, exige um esforço enorme no sentido de superar o obscurantismo, de superar as visões limitadoras e o desconhecimento acerca dessa própria trajetória humana e dos seus antepassados no planeta. Para isso, a gente trabalha com uma ideia de cultura numa visão ampliada, que além da sua dimensão simbólica, explora também a sua dimensão cidadã e a dimensão econômica, e uma constatação de que a diversidade é um pressuposto e um direito. A integração da defesa, da proteção e pela promoção da diversidade cultural, ele é uma chave para o enfrentamento também das desigualdades, ao acesso à informação, as desigualdades sociais, evidente que são sempre as primeiras, mas o do consumo e do acesso à cultura, do acesso à informação, do acesso à educação. Aqui citando o professor Zé Márcio Barros, a intersecção que constatamos aqui está no fato de sermos muito diferentes, mas tais diferenças convivem com realidades similares de profunda desigualdade de trocas, sejam elas econômicas, sejam elas políticas, sejam elas comunicacionais. E aqui o comunicacionais a gente pode estender para todos os aspectos de comunicação entre seres humanos e entre eles a educação. Nesse sentido, a memória é compreendida naquilo que Robax vai chamar de memória coletiva, pode ser compreendida na sua dimensão também social, no sentido dado pelas pessoas a esse passado. Então, a gente pode, nessa perspectiva de cultura ampliada, pensar em memórias, ao invés de uma única memória, que também, durante certo tempo, imperou no nosso imaginário e nas nossas políticas. E naqueles que são responsáveis pela transmissão e pela salvaguarda dessas memórias, as instituições, e aqui entre elas a universidade, mas também as instituições públicas, como os arquivos, os museus, as bibliotecas, públicas pelo seu sentido, pelo seu uso, e muitas vezes essas instituições são privadas, mas têm uma finalidade pública. E aí vem uma pergunta, por que fechar o título da mesa com educação patrimonial? Bem, a ideia de patrimônio é aquilo que nós herdamos, não estamos aqui presos à etimologia da palavra, quando aqui o patrimônio se referia apenas à propriedade herdada do pai ou dos antepassados, no sentido dos objetos que se herdavam e do patrimônio físico, mas também daquilo que nos faz pensar, daquilo que nos faz, nos leva a pensar, daquilo que aciona o bem comum. Então, o patrimônio aqui também na sua visão ampliada. E aí a educação patrimonial atende um pouco aquilo que o próprio Mário de Andrade, um brasileiro muito preocupado com essa nosso patrimônio brasileiro, sugeriu para aquele órgão que depois seguiu outros caminhos, mas num primeiro momento, que era o SFAM, que era a conservação, a defesa, a aquisição, mas também os serviços de publicização necessários para a propagação do conhecimento do patrimônio artístico e cultural nacional. Nesse sentido, claro, o IFAM, o antigo SFAM e depois o IFAM acabou virando um órgão muito importante, talvez uma das autarquias mais antigas do Brasil, mas a sua fase inicial foi muito presa a uma noção de patrimônio limitada ao patrimônio colonial brasileiro, ao monumento Pedra e Cal. Isso depois foi sendo ampliado a partir, principalmente dos meados dos anos 70, e atualmente a gente tem uma compreensão bastante ampliada de patrimônio, inclusive com as políticas públicas do próprio Instituto do Patrimônio Nacional. Nesse sentido, então, a educação patrimonial atua e visa atuar na aproximação entre escolas e universidades, dos arquivos, das bibliotecas, dos museus e de outros lugares de memória como bem comum.
visa explorar e aproximar das identidades locais, mas também, sem esquecer, das identidades nacionais, das identidades históricas e dos saberes que desdobram nisso, os saberes históricos, os saberes lógicos, simbólicos, os saberes estéticos, aqui parafraseando o professor Barbeiro. Mas também pensar o acesso e o direito à informação como base dessa ação, formando cidadãos, pessoas capazes de acionar esses seus direitos na luta por uma sociedade mais igual. E a relação universidade-sociedade ganha com isso. Então, essa mesa é também fruto dessa ideia forte, que é a aproximação da universidade com a sociedade. Então, eu desejo uma boa mesa e gostaria de convidar, para iniciar, então, a sua fala, a professora Carla Simone Rodegueiro, relembrando aqui o título da sua intervenção, Programa de Educação Patrimonial da URGS, APERS. Por favor, professora Carla. Bom dia, professor José Roberto, Ivana, Nivaldo. Bom dia a todos que estão assistindo essa nossa mesa. Eu gostaria de agradecer... Um probleminha técnico para conectar, mas em minutos a professora Carla já estará no ar para falar. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim? Sim, posso falar? Então, bom dia, a professor José Roberto, Ivana, Nivaldo. Bom dia às pessoas que vieram assistir a nossa mesa. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite que me foi feito pela Ivana e dizer que é um grande prazer estar com os colegas da Bahia, agradecer, parabenizar também a UFBA pela proposição desta mesa, e é bom estar em sintonia com várias outras iniciativas que ao longo dessa semana estão participando da Semana Nacional de Arquivos. Aqui falo desde Porto Alegre, onde está um pouquinho mais frio do que onde estão os meus colegas de mesa, e eu acredito que o convite tenha sido feito no sentido de que nós possamos compartilhar experiências que são um pouco diversas, mas que dizem respeito a esses marcos que o professor Beto Severino mencionou há pouco. Eu vou contar para vocês um pouco a experiência do meu envolvimento com o Programa de Educação Patrimonial URGS-APERS, URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e APERS, Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um trabalho, de um projeto de extensão que agora, em 2020, entra no seu 11º ano de funcionamento. Então, a minha fala vai ser no sentido de explicar do que se trata esse projeto, ao mesmo tempo em que eu vou procurar relacioná-lo com o grande tema da nossa mesa, para que seja possível fazer um diálogo com os demais colegas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vocês vão ter acesso... Só um pouquinho. Vocês vão ter acesso, inicialmente, à logomarca do programa. Pergunto aos colegas da técnica se está ok, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, Carla. Sim, ok, obrigada. Bom. Só põe no modo inteiro, Sim, como assim. tinha feito antes. Ok, obrigada. Bom, então, eu vou dizer com brevidade do que se trata esse Programa de Educação Patrimonial URGS-APERS, para depois mostrar algumas imagens e refletir a respeito de, principalmente, 3 impulsos que têm sido fundamentais na realização desse trabalho, que já completa mais de uma década.
Esse programa de educação patrimonial, ele iniciou como um projeto que teve diversos nomes nos primeiros anos, mas que a partir de um determinado momento se transformou num programa no sentido de que é uma espécie de guarda-chuva de um conjunto de iniciativas essas voltadas à educação patrimonial e que acontecem numa parceria entre a universidade e o arquivo público. As principais ações que fazem parte desse programa são oficinas de educação patrimonial voltadas para estudantes do ensino básico, especialmente do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, cursos de formação para professores, formação de estudantes de graduação que atuam como estagiários, especialmente nas oficinas, e produção acadêmica a respeito desse conjunto de atividades. Vou me concentrar mais nas oficinas, porque elas são o ponto do programa que garante um contato numericamente mais amplo entre a universidade, o arquivo e a sociedade. Nós já tivemos, ao longo desses 10 anos de funcionamento do projeto, mais de 15 mil estudantes que foram contemplados, que puderam participar dessa experiência, por meio de oficinas de educação patrimonial, que são oficinas nas quais nós selecionamos 3 grandes temas, e a partir de um conjunto de documentos que fazem parte do acervo do arquivo público, criamos situações nas quais os estudantes podem ter contato com facsímiles dos documentos e podem, além de fazer uma visita guiada às dependências do arquivo, fazer uma pequena experiência de exploração desses documentos e de produção do conhecimento a respeito de 3 temas centrais, que no caso seriam a experiência da escravização no Rio Grande do Sul, a questão do contexto da ditadura civil-militar também no Rio Grande do Sul, e um conjunto de documentos que trata das relações de gênero, especialmente da história das mulheres. A seguir eu vou mostrar algumas imagens que tornam um pouco mais claro o que é esse trabalho, mas eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que se trata de um trabalho coletivo. Coletivo no sentido de que ele funciona, ele existe, porque há uma série de pessoas envolvidas. Eu e a colega que aparece aqui na primeira foto entre os 2 rapazes de Cócoras, a Clarissa, nós temos coordenado o projeto ao longo desses anos, com a participação de estudantes de graduação. Aqui nós temos a equipe de 2018, de 2019, de 2016 e de 2015. A cada ano, um novo grupo de estudantes é agregado ao projeto, e esses estudantes, geralmente dos cursos de história, houve alguns momentos em que tivemos estudantes de outros cursos, como museologia, ou ciências sociais, ou serviço social. Esses estudantes passam por um processo de treinamento, de capacitação, que permite com que eles mediem o trabalho com os documentos históricos e com as turmas das escolas, que então visitam o arquivo e participam de uma das 3 oficinas que nós oferecemos. Aqui nós temos uma imagem. Agora eu passo a apresentar essas imagens, então, para vocês terem uma noção de como o trabalho funciona. São pequenos grupos, cada um desses pequenos grupos de estudantes, aqui nós temos uma turma de 9º ano. Cada um desses grupos, ele está acompanhado por um estudante de graduação, que nós chamamos de oficineiro, e esse estudante acompanha
os visitantes, as visitantes, primeiro por uma visita guiada aos corredores, às prateleiras do arquivo, proporcionando um primeiro contato a esse universo arquivístico e também tentando despertar a curiosidade dos estudantes em relação àquilo que se pode fazer a partir desse conjunto de papéis e também do processo que torna possível que esses papéis cheguem ao arquivo. Nós trabalhamos com documentos mais antigos ou mais recentes. Por exemplo, um dos documentos que compõe uma das oficinas, um conjunto de documentos, é aquele formado por cartas de liberdade, cartas de alforria, que trazem indícios de como a escravidão aconteceu, de que forma que as alforrias eram conquistadas ou compradas ou dadas naquele momento. Então, nós tiramos uma cópia, por exemplo, de uma carta de alforria, que é apenas um exemplo do livro mais antigo de alforrias, que a alforria mais antiga é datada de 1763, tiramos cópias desses documentos. A eles nós juntamos outros materiais didáticos que ajudam a entender esse contexto, ou então diferentes cartas de alforria que ajudam a comparar as formas como esse processo acontecia. E esse material, então, ele é procurado pelos estudantes por meio de uma caça ao tesouro. Eles circulam pelos andares do arquivo com algumas pistas em busca de uma caixa onde eles vão encontrar um tesouro. E esse tesouro é uma caixa que, como vocês podem ver, os estudantes voltando para a sala onde acontecem as atividades, cada grupinho acompanhado por um estudante de graduação, um oficineiro, abrem a caixa e nessa caixa eles encontram os diversos materiais e passam a explorar esses documentos, tentando entender qual é o tipo de documento, onde, quando ele foi produzido, ao que ele se refere, quais são as pessoas que são mencionadas, e aos poucos, a partir da leitura dos materiais disponibilizados e do apoio dos estudantes que atuam como oficineiros, vai sendo construído um conhecimento a respeito daquelas pessoas que têm parte da sua vida retratada nesses documentos e cuja trajetória permite que se pense a respeito de contextos mais amplos, como aquele de como foi que se deu o processo de escravização e de luta por liberdade no Rio Grande do Sul e os outros temas que também foram mencionados. Após o trabalho realizado em pequenos grupos, como vocês veem nessa primeira imagem, se faz um grande grupo, um grande círculo, onde as reflexões são compartilhadas e a equipe dos oficineiros procura construir pontes entre aquilo que foi descoberto por cada um dos grupos. Então, agora eu interrompo aqui a apresentação dessas imagens, para que eu possa fazer alguns comentários mais gerais. Eu pergunto ao Beto se ele poderia colocar no chat quantos minutos me faltam para eu organizar melhor a minha fala. Eu gostaria de destacar, então, que esse trabalho, ele, para mim, é um trabalho de grande prazer, porque ele proporciona um diálogo entre o universo do ensino, da pesquisa e da extensão. 8 minutos, ok, obrigada. Geralmente, para quem está num curso de História, um arquivo, como é o caso do arquivo público, do APERS, ele geralmente é visto como um espaço para a pesquisa. Boa parte dos nossos estudantes já estiveram no arquivo público na sala de pesquisa. Lá eles
pedem uma documentação, recebem a documentação, fazem a sua pesquisa, devolvem a documentação. Esse entrar no arquivo, circular pelos seus arquivos, circular pelos seus corredores, olhar as suas prateleiras, conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho que os arquivistas fazem e que permite que os historiadores possam fazer as suas pesquisas, é algo que não acontece com todos os usuários do arquivo público, mas tem acontecido com a equipe envolvida no PEP e também com os estudantes das escolas e com os professores e professoras que trazem os seus estudantes para as oficinas. As oficinas, por exemplo, se tornaram possíveis porque houve um trabalho arquivístico anterior. No caso dos 3 temas que nós tratamos, foram elaborados catálogos descritivos de documentos previamente à realização das oficinas. Não que os catálogos visassem a realização das oficinas. Por exemplo, a primeira oficina ela foi realizada com documentos que tratavam o contexto da escravização, e ela só foi possível pensar alguns documentos de todos aqueles que existiam a respeito desse tema, porque antes tinha sido feito um grande projeto chamado Resgate do Acervo dos Documentos sobre a Escravidão no Rio Grande do Sul, com a participação de historiadores e de arquivistas. Então, a partir desses catálogos, ou do outro catálogo a respeito de documentação que trata da questão de processos de divórcio, de desquite, que traz uma série de possibilidades para discutir relações de gênero e história das mulheres, ou então um outro catálogo que organizou, que descreveu a documentação da Comissão Especial de Indenização a perseguidos políticos durante o período da ditadura. Então, a existência desses instrumentos de descrição de documentos permitiu que a equipe, preocupada com questões de ordem de difusão e de educação patrimonial, pudesse ter pudesse ter melhores instrumentos para a escolha dos materiais que viriam a ser utilizados nas oficinas. Então, nós temos ali um trabalho arquivístico que foi criado primeiramente para facilitar a pesquisa histórica, mas que a partir do desejo e da preocupação, tanto do arquivo quanto da universidade, de se abrir para o campo da educação, esse material criado para pesquisa também se transformou em instrumento de ensino, também se transformou em mecanismo para educação patrimonial. Então, essa é uma ponte. Nós temos um trabalho de extensão num espaço que, a princípio, era apenas um espaço de pesquisa e que permite uma interação entre a universidade, o arquivo e as escolas, mas que também se constitui num espaço de educação para os nossos estudantes de história. Os nossos estudantes, além daqueles que participam do projeto como bolsistas, nós geralmente conseguimos 2 ou 3 bolsas de extensão por ano, e o arquivo público também contrata 2 ou às vezes 3 estagiários com recursos próprios para a realização das oficinas. Além desses estudantes, há estudantes do curso de História que fazem estágio no nosso projeto. Eles realizam um estágio de educação patrimonial. Então, esse é o primeiro grande impulso que nos leva a continuar esse trabalho, porque ele é um esforço que tem sido bem sucedido de diálogo entre espaços e iniciativas que a princípio eram apenas de pesquisa, mas que por meio da extensão acabam se transformando também num ambiente propício para a educação patrimonial. E quando a gente pensa em educação patrimonial, a gente pensa também no sentido daquilo que foi mencionado pelo professor Beto, dos sentidos que são atribuídos pelas pessoas, da apropriação. Nós não queremos ensinar que existe um arquivo, mas nós queremos que aquela documentação que esteja no arquivo, ela passe a fazer sentido, ela passe a dialogar com questões que fazem parte do cotidiano
das pessoas. Então, por exemplo, nós nos demos conta que nós criamos uma oficina, alguns anos depois nós criamos outra, e depois outra. Aos poucos nós fomos transformando, mudando os documentos que eram usados em uma ou em outra oficina, e nós fomos nos dando conta que nós acabamos tratando de 3 grandes temas, que são temas sensíveis, temas necessários, temas urgentes para a sociedade brasileira, que são aqueles que tratam das relações étnico-raciais e das heranças da escravidão, da permanência do racismo entre nós, e isso é muito forte num Estado que por muito tempo, como o nosso, que por muito tempo disse que aqui ou não houve escravidão, ou ela foi mais amena do que em outros lugares. O outro tema é aquele que diz respeito à violência contra as mulheres. Os números do feminicídio são espantosos, né? Então, é uma realidade que continua muito presente, que precisa ser combatida, e sem falar da questão de que nós vivemos hoje num momento em que parece que não houve uma ditadura, e se ela houve, talvez tenha sido para alguns grupos uma coisa positiva. Então, a educação patrimonial, na forma como nós tentamos trabalhá-la, ela é a da percepção dessa documentação como um patrimônio, como alguma coisa que diz respeito à vida de todos nós, e que, na medida em que se é colocada no debate, ela permite entender os processos que marcaram a nossa história, num tempo mais longo, ou talvez num momento mais próximo do nosso, mas que continuam reverberando na forma como nós vivemos, nos conflitos, nas dificuldades, nos processos que ainda estão em curso. E por conta disso, e para encerrar, eu gostaria de dizer que um último impulso é aquele representado pelas reflexões da história pública. É um campo de reflexões mais ou menos recente, tem cerca de uma década que se vem falando a respeito disso no Brasil, e que é muito próximo desse nosso desejo de produzir conhecimento histórico em outros espaços que não apenas na universidade. Quando nós vemos os estudantes em pequenos círculos, lendo os documentos, tentando construir interpretações, análises a partir desse material, nós percebemos que há alguma coisa um pouquinho diferente do que simplesmente um trabalho de mediação cultural, onde nós colocássemos os nossos estudantes de graduação ensinando para um público mais amplo o que é a história. Não, nós queremos criar situações, nós temos tentado criar situações onde o prazer de conhecer a nossa história, que não é só conhecer o nosso passado, mas que é refletir a respeito dos dilemas do nosso presente, onde esse prazer, essa curiosidade tem sido possibilitado por meio da exploração desses documentos, por meio dessas visitas ao arquivo público. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês, e depois, quando nós chegarmos ao momento do debate, eu posso colocar algumas coisas mais, caso vocês tenham interesse. Muito obrigada. Obrigado, professora Carla. Muitos pontos importantes, a gente vai debater bastante. É interessante observar a confluência das nossas reflexões em lugares tão distantes, né? Bahia, Rio Grande do Sul. Carla já participou de um evento aqui, na verdade, junto conosco, e eu espero que esse debate promova outros encontros, Carla. Grato, depois a gente vai abrir para os debates. Agora a gente vai dar a palavra para Nivaldo de Souza Barreto, que eu vou relembrar aqui o título da intervenção dele: Preservação Digital de Acervos Paleontológicos, os achados fósseis do Poço Azul da Chapada Diamantina, Bahia. E ele já me alertou que isso é uma pesquisa em andamento, então esse título, né, talvez ele não vá atender todos os aspectos do título, mas, então, com a palavra, Nivaldo, por favor. Sim, está mudo. Estamos te ouvindo. Que bacana. Bacana, obrigado, professor. Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, as pessoas da professora doutora Carla Simone Rodegueiro, pela brilhante exposição que foi feita agora, pela nossa amiga e colega Ivana Severino também, doutoranda,
e o professor Dr. Roberto Severino. Muito obrigado por participar dessa mesa, desse seleto grupo, a gente poder nessa manhã discutir um pouco a respeito do que temos proposto, né? Agradecer também a organização do evento, agradecer a todos que nos ouvem, obrigado à equipe da técnica que também nos proporciona esse momento, viabiliza. Como já dito, adiantado pelo professor Dr. Roberto, nós estamos com a pesquisa em andamento, então talvez alguns pontos na sua totalidade não sejam abordados, né, durante todo o trajeto, mas nós temos algumas discussões, eu tenho algumas que a gente possa avançar nessa conversa, nesse bate-papo nessa manhã. De semelhante forma, eu vou compartilhar minha tela, mostrar algumas slides aqui para vocês. Prometo não ser cansativo, vou ser o mais célebre possível, tá? Deixa eu só compartilhá-la aqui. Ok. Vou compartilhar a tela toda com vocês. Outro título, só um momento. Não sei se já aparece aí para vocês. Ainda não? Tá, deixa eu ver aqui. Agora. Dessa vez Agora sim. ainda não? Agora sim? Pronto, perfeito. Então eu vou colocar em modo full. Perfeito. Conseguem ver, né? Nós temos uma... Perfeito, então. Vou dar prosseguimento. Nós temos aí logo de abertura o título e uma imagem do local onde a gente tem desenvolvido a discussão a respeito dos acervos paleontológicos. É o Poço Azul, na região da Chapada Diamantina, fica no município chamado Nova Redenção. E o nosso trabalho discute, tenta promover, a partir da ciência da informação, juntamente com a paleontologia, que a gente vai discorrer muito rapidamente aqui, sobre um desenvolvimento econômico, social e cultural dentro da comunidade de Nova Redenção. Nós vamos descobrir o porquê da comunidade, por causa desse desenvolvimento, o que é que a gente pode trazer a respeito desse tema, tá? Para começar, eu coloco aqui nesse slide uma propositura para reflexão, né? O arquivista profissional da informação, um sujeito institucionalizado. Esse termo, quando eu utilizo nessa discussão, e aqui não é uma resposta correta ou não, nenhuma uma decisão assertiva, mas apenas para provocar uma reflexão mesmo, no sentido de nós, arquivistas ou profissionais da informação, nós estarmos sujeitos, nós estarmos no exercício das nossas capacidades reflexivas, tá, de comunicar com outras áreas do conhecimento, né, através da nossa formação acadêmica. Então, esse trabalho ele foge um pouco da ideia do profissional que está preso ou está dentro da situação apenas das suas práticas arquivísticas, das suas práticas técnicas, mas a gente começa a olhar um pouco transcendendo com outras disciplinas para poder trazer uma discussão da preservação digital dentro do Poço Azul, tá? Dos acervos paleontológicos. E aqui, com essa música do Lenine, esse trecho da música do Lenine, de uma forma lúdica, eu tento trazer para vocês instigar uma visita à Chapada Diamantina, né? A música Laicá de Lenine diz: diga aí, diga lá, você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, nega? Não? Tem que ir. Essa música, para mim, é um convite para que você possa realmente conhecer a Bahia ou a Chapada Diamantina, para você que não teve a oportunidade ainda, para você entender a riqueza do local. Bom, eu quero trazer nesse slide aqui dados do município de Nova Redenção, tá? Muito simples. Aqui eu quero pegar o último censo que houve em 2019, para a gente ter uma ideia do desenho da população de Nova Redenção, né? O último censo aponta que nós temos lá um pouco mais de 8.000 pessoas, tá? No censo do ano passado. É um município pequeno, ele fica a 91, 92 quilômetros de Lençóis, que é o grande polo turístico da Chapada Diamantina. Então você não vai ouvir falar muito de Nova Redenção, a não ser através do Poço Azul. Mas é apenas um cenário para que a gente possa entender, compreender o que a gente quer falar, tá?
Um outro slidezinho simples é sobre o trabalho e a renda. Como é que é a população lá com relação à sua atividade econômica? Né? Você vê que a maioria da população, mais de 50% da população, ela tem um percentual de recebimento de renda de meio salário mínimo, ou seja, é uma comunidade pobre, uma comunidade simples, tá? Apenas um pouco mais de 5% da população possui uma ocupação formal, né? E tendo um salário médio mínimo de um salário e meio, né? Então, só para vocês entenderem que dentro daquela rica região da Chapada Diamantina, onde nós temos um polo turístico muito consolidado, forte, gente de toda parte do mundo vem visitar, nós temos uma comunidade simples que abarca um dos maiores cenários da paleontologia a nível internacional. Bom, dito tudo isso, o que isso tem a ver com o patrimônio, o que isso tem a ver com a cultura, com a memória, com a ciência da informação, o que a gente pode agregar disso, o que a gente pode trazer para a nossa discussão, para o nosso eixo, para essa quarta semana dos arquivos, na Semana Nacional de Arquivos. Então, nesse trabalho, a gente tenta fazer uma relação entre a ciência natural e a ciência da informação. Tá? Então, eu trago como representante da ciência natural a paleontologia. Há uma confusão muito natural no ambiente, no senso comum, entre paleontologia e arqueologia. Tá? Eu vou tratar da paleontologia e o que excluir disso você já fica por arqueologia. Né? Vou pedir desculpas para o pessoal de geociência, se por acaso estejam por aqui nos assistindo. A paleontologia, vou dar uma explicação muito simplória, mas a título ilustrativo, ela é uma parte da ciência natural que se dedica a entender a chave do conhecimento de um tempo remoto. Quando a gente fala em tempo remoto na paleontologia, é um tempo longínquo, ou seja, você não tinha atividade humana, você tinha apenas a fauna, a flora, todo o desenvolvimento da Terra, mas sem atividade humana, tá? Então, a paleontologia ela é uma grande observadora do tempo remoto. Então, a gente tenta trazer os conceitos da paleontologia, discorrendo um histórico, desde o desenvolvimento até a consolidação como ciência, né? E sempre focando no objeto de estudos da paleontologia, que são os fósseis, tá? Que aí sim nós podemos ver uma consonância, uma convergência de algumas teorias, de alguns desenvolvimentos científicos que vão casar justamente com o que a gente se propõe dentro da ciência da informação, né? Que é entender os fósseis, o que são fósseis a priori, são, a grosso modo, são vestígios, restos ou vestígios de atividade de animais, de plantas, né? De seres microbióticos também. Então, você tem um registro de que algo aconteceu naquele local. E o fóssil, obviamente, ele é um objeto, um monumento natural, e ele possui informação e significado, né? Então, a gente entende, a partir dessa discussão, que a natureza ela é um grande banco de dados. A natureza possui em cada ser vivo, e nos próprios fósseis, aqui pegando como exemplo, ele possui um script, né? Ele possui ali uma biblioteca, um código-fonte, digamos assim, onde ele vai trazer, através da decodificação, informações importantes sobre o meio ambiente, sobre alimentação, sobre o modo de vida, tamanho, peso, massa corpórea, enfim. Você consegue extrair disso, né, através dos fósseis. Mas até que chegássemos até esse ponto, nós caminhamos bastante, a ciência caminhou bastante, né? E para poder consolidar e ilustrar o exemplo, a gente fala um pouco, né, traz esse paralelo entre o George Cuvier, que é considerado o pai da paleontologia, né, e o Conrad Gessner, que já nos fala mais próximo, né, conhecido como o pai da bibliografia. O que há em comum entre eles? O que eles fizeram? Cada um desenvolveu a sua maneira, né, o Conrad Gessner na forma mais pioneira, por ter se tratado do século XVI, no início dos anos 1500, né, meados do ano 1500, ele consegue juntar, né, o Conrad Gessner, para quem não conhece, o Conrad Gessner é um polímata, ou seja, é uma pessoa que tem derivativos de vários conhecimentos, né, ele é um linguista, filólogo, botânico, zootécnico, ele se dedica muito às ciências naturais, né, o Gessner, mas ele faz o quê? Ele faz uma rede de cooperação e ele monta, né, um compêndio para poder fazer uma difusão científica na Idade Média, na Idade Moderna, perdão. Então, a partir dessa sinalização do Conrad Gessner, você tem um desenvolvimento, um avanço científico. Da mesma forma, o Cuvier fez também, né? E ele como naturalista, né? Ele criou uma teoria chamada a teoria da anatomia comparada, que ele fazia reconstruções paleontológicas, ou seja, ele comparava seres
de acordo com o seu tamanho, seu formato, análise morfológica deles, para identificar em qual período que eles viveram. E isso desencadeou um desenvolvimento forte, consolidado da paleontologia enquanto ciência. Então nós vemos aí que caminhos foram muito parecidos, né? A proposta era muito parecida com eles, tá? Deixa eu avançar para o próximo. Muito bem. Dito isso, no nosso trabalho nós falamos sobre a importância desses achados fósseis, né, que foi no Poço Azul, tá? Vamos retomar a ideia do trabalho. No Poço Azul foram encontrados inúmeros fósseis, né, e a quantidade desses fósseis encontrados superou expectativas nas expedições paleontológicas, né? E isso culminou em redefinições taxonômicas, ou seja, durante mais de 150 anos, se imaginou que um determinado animal que deveria pertencer a uma família, uma classificação taxonômica X, ela não pertencia a essa X, ela pertencia a uma Y, né? E ele era um animal da megafauna. O que é um animal da megafauna? É um animal que possui uma massa corpórea acima de 10 toneladas, né? Então eram mais grandes, né? A capacidade que essa expedição tem de fomentar na comunidade local pode trazer, né, uma nova forma de exploração econômica e cultural, proporcionando uma maior visibilidade. Então, lembra do slide anterior, nós falamos sobre a comunidade, que é uma comunidade pobre, simples, né, que tem o Poço Azul como um grande polo turístico, mas como nós podemos fazer deste movimento turístico agregar em cultura, né, e em economia para aquele local, tá? E o quarto ponto, assim, nós temos, através da preservação, eu coloco digital entre parênteses, porque é o tema do trabalho, mas vamos entender isso de uma forma mais ampla, né, a preservação em si, como a viabilidade de acesso para demonstrar a importância desses achados fósseis, né, não apenas para a comunidade científica, né, que teve um grande boom, que teve um grande desenvolvimento, mas também para a comunidade local, né. A ideia é que a gente faça um fomento dentro da comunidade local a partir desses achados, dando-lhe notoriedade, né, não só, porque quando a gente fala em Chapada, a gente imagina logo cidades grandes, Mucugê, Andaraí, Lençóis, Iraquara, né, Vale do Capão, né, mas a Nova Redenção, geralmente, a gente não tem esse olhar, a não ser que a gente diga Poço Azul como uma palavra-chave, e, obviamente, muitas pessoas irão se lembrar. Aqui algumas imagens da expedição, né, à esquerda do vídeo nós temos o professor Castor Cartelli, que foi o grande papa da paleontologia no Brasil e no mundo, né, um grande representante do Brasil na área. E aqui ó, ele está segurando um fêmur de preguiça gigante, né? Foi um dos animais que foram encontrados lá no Poço Azul, e a equipe aqui retirando dentro do poço os ossos, os fósseis, né? E a última imagem à direita, nós temos uma pintura rupestre na Serra das Paridas, em Lençóis. Apenas para dar uma conotação cultural, para vocês terem uma ideia ilustrada. Bom, 4 pontos são importantes dentro dessa pesquisa, sendo uma delas o fato de nós temos tido uma das maiores quantidades de fósseis encontrados numa expedição, foram mais de 13 mil ossos encontrados, né, mais de 13 mil fósseis encontrados. Nós tivemos a reclassificação taxonômica de uma espécie, onde se achava, né, Paul Gervais foi um do francês paleontólogo que achava que tinha achado uma Valgips buckland, mas na realidade ela foi reclassificada adequadamente a partir dessa expedição. 2 novas espécies de preguiças gigantes foram encontradas, identificadas e catalogadas, que é a Australonyx aquae e a Itherium aureum, né? E a 4º ponto, que é a descoberta e remoção da maior ossada, né, completa de um Eremotherio laurillardi. O que é que ocorre? Geralmente em expedições paleontológicas você encontra fragmentos, né, um pedaço, uma determinada parte completa, mas uma ossada completa de um animal desse tamanho, dessa magnitude, realmente é algo inédito, não inédito, mas raríssimo dentro da paleontologia. Não são palavras minhas, mas do próprio Castor Cartelli, né, que quem tem autonomia no assunto para falar, certo? Bom, diante de tudo isso, o que é que tem a ver com o que nós estamos discutindo nessa seleta mesa? A valorização do patrimônio paleontológico, tá? Então aqui eu coloco uma pergunta que justamente pode retornar em forma de discussão lá na primeira, né? Profissional de informação, será que nós nós temos capacidade, condições de poder criar um diálogo, né, exercer as nossas faculdades reflexivas, a nossa conscientização, do nosso poder de interferência em determinados locais, né, comunitários, resgatando, preservando, né, tais objetos, né? Então, nós temos essa questão aqui. Quais ações podem ser adotadas visando a criação de políticas de preservação desses achados fósseis,
né, para um desenvolvimento social, cultural e econômico na Nova Redenção. Não tem uma resposta para isso, pelo menos ainda, tá? Mas nós estamos discutindo a respeito dessa questão, porque isso fala de valorização de patrimônio, isso fala de valorização de uma comunidade, isso fala de preservação, políticas de preservação, né? Autonomia dentro de um município a partir de ações culturais, a partir de ações sociais, né? Não me demoro muito, já estou finalizando, tá? Deixa eu só passar para mais outro slide aqui. Bom, e com isso eu quero trazer aqui à memória, né, através dessa citação, o que o Jacques Le Goff, né, grande filósofo francês, historiador, que nos brinda com essa citação no seu livro História e Memória, né, onde ele diz: já não se trata de fazer uma seleção de monumentos, mas sim de considerar documentos como monumentos. E, para além disso, inseri-los em conjuntos formados por outros monumentos. Os vestígios da cultura material, os objetos de coleção, os tipos de habitação, a paisagem, e aqui ele menciona os fósseis, e aí eu faço o grifo, tá? E, em particular, os restos ósseos desses animais e dos homens, né, têm o poder, ou seja, nós podemos fazer com que, mostrando e mostrar em que medida o documento é um instrumento de poder, tá? E esse instrumento de poder, nós podemos falar em autonomia, nós podemos falar em valorização, em preservação. Afinal de contas, quando nós temos informação, quando nós temos conhecimento, nós temos poder, isso já é sabido na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, no âmbito do que nós estudamos, então nós precisamos, eu não sei se empoderar é o termo correto, mas trazer à luz a essa comunidade o grau de importância que abarca dentro daquele local e que isso pode trazer e servir de um retorno muito promissor para todos, tá? Encerro aqui essa última participação com essa reflexão de uma frase do próprio professor Castor Cartelli no último simpósio virtual brasileiro de espeleologia. Espeleologia é o pessoal que estuda cavernas, desenvolvimento de cavernas e a vida dentro dela. Ele citou nesse último final de semana em que eu pude participar virtualmente, era aqui: só se ama e preserva o que se conhece. Então nós trazemos essa devolutiva à comunidade. Como nós podemos preservar se a comunidade não conhece? Quem frequenta o Poço Azul são turistas. A comunidade é pobre. Como acessará? Como saberá? Como isso será difundido? Esse é um papel, essa é uma missão, essa é uma ideia deste trabalho, para que a gente possa startar pelo menos uma reflexão a respeito do poder e do diálogo entre os fósseis, a partir da ciência natural, entre a ciência da informação e o resultado como o fomento da cultura, da economia e do social dentro da comunidade. Tá? Muito obrigado a todos. Desculpa, eu extrapolei o tempo aqui em alguns segundos. Eu encerro aqui. Deixa eu voltar. Grato, Nivaldo. Importante discussão. E é isso. Eu já tenho aqui umas perguntas para você também, para depois do debate, relacionadas a essa relação mesmo da comunidade com esse patrimônio muitas vezes desconhecido. É um pouco a fala do Michel Serres, né? Quer dizer, nós temos um passado muito maior atrás de nós do que o senso comum pressupunha. E nesses tempos de obscurantismo, né, quer dizer que você tem ideias bastante atrasadas impondo interpretações nas narrativas sobre a nossa trajetória na Terra, o teu trabalho é muito importante. Bem, eu passo agora a palavra para a professora, para a doutoranda Ivana Bittencourt de Santos Severino, e a sua mesa se chama, a sua intervenção, Projeto Memorial de Dança da Escola de Dança da UFBA. Tá certo? Obrigado, então, Ivana, com a palavra. Olá. Olá, boa tarde. Bom dia, desculpa, né? Estou um pouco nervosa aqui porque a gente está compartilhando internet. Eu estou com medo que ela caia, porque no nosso treino aqui a internet caiu algumas vezes. Mas vamos lá. O professor José Roberto Severino já começou agradecendo ao CIB, na pessoa da professora Ivana, e a coordenação do CAD, né, na pessoa de Antônio Guedes. Também queria fazer um agradecimento especial à arquivista Josiane Oliveira, que foi a que fez o contato, e a gente é uma parceiraça de trabalho, sempre dividindo nossas angústias arquivísticas. Tenho o meu agradecimento especial aqui. Mas antes de eu passar para a minha fala propriamente dita, que é apresentar um pouco da minha experiência, do meu trabalho no memorial,
Eu queria aproveitar, e eu acho que a gente está vindo numa sequência de mesas organizadas pelo CIB e pelo CAD, essa está sendo a última, vai ser o encerramento não do evento da semana, né, a semana vai até sábado, mas pelo CIB, e o nosso colega Ricardo Chagas, também do grupo de pesquisa que eu faço parte, do CRID, ele terminou a mesa dele ontem com uma saudação, e eu gostaria de começar a minha com essa saudação. Então, ele termina a mesa dele fazendo uma saudação Ubuntu. E o que é essa saudação, né? Significa, eu sou porque nós somos e eu só existo porque nós existimos. E eu acho que é interessante a gente fazer essa corrente, ele começou essa saudação ontem, e a gente continuar essa corrente, porque tudo que a gente está falando aqui, sobre o que a gente está falando de cultura, de memória, de educação patrimonial, de educação, de ciência, a gente sempre fala de nós e fala dos outros, a gente precisa dessa rede, né? Então, é o que a gente também tem feito no projeto Memorial de Dança, onde eu estou desenvolvendo meus trabalhos, é o que a gente tem feito na universidade, é o que a gente tem feito nos grupos de pesquisa, inclusive foi um dos motivos que eu convidei a professora Carla, que está tão longe da gente, né, e tão perto nesse momento, por conhecer o trabalho que ela faz lá, e o Nivaldo, que é meu parceiro lá no grupo de pesquisa GEINFO, que a gente faz parte, e a gente tem discutido muito esse trabalho dele, o impacto disso na comunidade, como os arquivistas, os cientistas da informação podem cooperar, né, nessa questão da identidade cultural, identidade local. Bom, vou seguir com a minha apresentação, mas eu estou com medo de compartilhar a tela, porque eu nunca fiz isso. Vou tentar fazer aqui, vocês me ajudem. Vamos ver se eu sei ainda. Deu certo? O que eu faço para dar certo, então? Eu não sei se está aparecendo para vocês. Ainda não. Então... Ainda não, Ivana. Eu acho que eu não apertei em compartilhar, será? Eu não sei fazer isso, eu vou pedir para o Danilo me ajudar, ele tem lá e ele vai colocar para mim e vai passando. Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver. Tentar mais uma vez. Entrou? Mas é que isso aqui não sai da frente da minha tela, gente. Sinceramente. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Já deu? Já está aparecendo. Está aparecendo uma barra. Tem um fundo escuro embaixo. A gente já está vendo. Mas ela não está em tela inteira, né? Coloca só lá em apresentação de slide. Pois é, eu estou apertando aqui, ele não aparece. Para mim aparece, mas não para vocês, né? Ô, gente, desculpa aí, eu não sei fazer isso. Ó, vai vir um mediador, olha que tecnologia interessante. Assim não dá para disfarçar, né? Aqui, compartilhar. Aqui. Vê se foi agora, gente. Perfeito. Tá, gente, desculpa aos meus amigos aí, apanhei da tecnologia. Enfim, o trabalho que eu vou tentar ser breve, porque tem muita coisa para falar, eu gosto de falar, mas eu vou tentar respeitar aí o meu tempo, já perdi um monte agora aqui, né? Eu estou fazendo um trabalho como doutoranda no projeto memorial da Escola de Dança, quem me conhece, trabalha comigo e estuda já, eu tenho falado sempre desse projeto. Atualmente, eu quero fazer as apresentações, atualmente a diretora da escola é a professora Carmen Paternostro, a vice-direção do professor Antrifo, a coordenação do memorial é da professora Maria Sofia Guimarães,
Eu estou responsável como arquivista colaboradora. Nós temos hoje uma técnica administrativa, que foi um grande ganho para o projeto, porque a gente só trabalhava, eu, professora Suki, tentando dividir nosso tempo, se dedicando ao memorial, com a ajuda de vários bolsistas que passaram por ali, mas atualmente a gente só está com o bolsista permanecer, que é o Carlos Miguel. Então, esse projeto do Memorial de Dança, ele é um projeto que ele já inicia lá na década de 90 pelas professoras Lúcia Aquino, que foi diretora da escola há anos, foi aluna, diretora, e pela professora Terezinha Argolo, quando elas começam a fazer um inventário das produções artísticas do grupo contemporâneo de dança. Em seguida, outras colaboradoras, outras professoras da escola começam a fazer esse trabalho, né? A professora Marli Sarmento, Carmen Paternostro, Leda Uana, Lenira Rangel e Adriana Bittencourt. Mas eu gosto de dizer, e a gente conversando muito com a professora Suki, ela, durante a pesquisa de doutoramento dela, ela começa a pesquisar esse material, essa documentação da escola de dança, e ela começa a perceber como está fracionada essa documentação. Ela começa a estudar sobre a Oficina Nacional, que é a pesquisa de doutorado dela, e ela começa a perceber como esses documentos saíram da escola, ou como esses documentos não estavam organizados, como estava sendo difícil contar, então, um pouco dessa história da escola de dança e um pouco da história da própria dança. E aí ela começa a retomar esse projeto memorial, mas o projeto do memorial da escola de dança, ela só se torna um projeto permanente, faz parte da estrutura da escola, aprovado em congregação, no ano passado. Então, eu estou nesse contato com a escola, com a professora Suki, desde 2016, então, né, nesse período de 2016 até hoje, a gente tem feito um diálogo constante, convidamos outros profissionais, nós convidamos a professora da museologia, a professora Luciana Mesari, convidamos o pessoal da dança, a gente tem um diálogo com o Instituto da Ciência da Informação, para tentar saber que tipo de memorial, o que nós vamos fazer com essa documentação da escola de dança. Então, a gente tem, né, junto dessa nossa discussão, a gente trabalhou uma ideia que para a gente é fundamental, que é a ideia de salvaguarda. A gente discutiu muito tempo esse termo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai preservar? Não, a gente vai salvaguardar, né, essa salvaguarda que é aquela garantia que, de fato, existe uma preservação. Então, ele é um termo mais amplo, é um termo que ele vai incluir todos esses aspectos que o memorial, ou quando a gente está discutindo memória, discutindo essa documentação que tem na escola, a gente vai precisar trabalhar. Então, tanto os aspectos financeiros, gerenciais, os aspectos de como prover a guarda desses documentos, a prospecção, a aquisição, a conservação, restauro, aí vem o estabelecimento de políticas públicas, as atividades técnicas, que eu vou falar algumas mais à frente, atividades científicas, e todos os procedimentos que, de fato, a gente possa assegurar uma preservação e também um acesso dessa documentação. Então, parece, assim, simples, né, numa frase a gente colocar tanta coisa, e isso tem dado muito trabalho, a gente pensar em todas essas frentes que o memorial, a gente precisa se debruçar para que, de fato, ele exista e que, de fato, a gente atenda essa comunidade e faça essa salvaguarda. Pensando nessas ações, para garantir a salvaguarda, a gente dividiu mais ou menos em eixos de trabalho. Então, nós temos aquilo que são os eixos administrativos, a parte técnica do trabalho, que a gente vai precisar, então, de uma estrutura física, ir atrás de recursos, saber quem é a equipe que vai estar trabalhando. Nós temos o eixo de estudos e pesquisa e o eixo de mediação cultural, que é mais ou menos os dois eixos que entram, tanto no meu trabalho como doutoranda, entra nesse eixo de pesquisa e de estudos e pesquisa, mas também entra no eixo de mediação cultural. Eu não vou falar exatamente daqueles três eixos, mas depois, quem quiser, no final eu vou dar o e-mail do memorial, a gente pode conversar um pouco mais. Mas, assim, dentro desses eixos, conforme a gente vai conversando e reunindo a equipe, nós fomos definindo, já fazendo algumas coisas que precisariam ser feitas de imediato. A gente tem, então, ali aqueles planos que são de curto prazo, médio e longo prazo.
Então, do que a gente já pode falar que a gente tem lá no Memorial de Dança? A gente já sentiu, de início, a necessidade, então, da criação desse regimento interno, já que a gente faz parte dessa estrutura da escola, estamos criando esse regimento, onde vão ter todas as políticas, e aí eu já coloco ali embaixo, né, as políticas de aquisição que a gente vai ter para esse tipo de acervo, as políticas de acesso, que tipos de documentação que a gente tem nesse acervo que a gente recolheu da escola. E aí, aqui eu quero, antes de continuar os de baixo, fazer pequenos comentários, né? Quando eu cheguei na escola, e foi dado toda a documentação para a gente trabalhar, foi feita uma recolha de toda a documentação que tinha no memorial, na escola, nos departamentos, isso, e a gente disse, não, vamos criar um espaço, então, de documentação para esse material. A gente percebeu que tem duas frentes distintas de material que o memorial pretende trabalhar. Então, nós estamos fazendo essa diferenciação lá. Nós temos aquilo que a gente está chamando de material de documentação administrativa da escola, onde nós vamos aplicar, então, toda a parte de gestão documental. Nós vamos ter um diálogo, então, com o pessoal do CAD, porque dentro do CAD já existe uma política, né, com esses acervos administrativos dos memoriais e dos institutos, das escolas, da universidade. Então, não é nesse material que a gente está trabalhando agora. E uma outra linha de acervo que a gente está falando, que são os acervos especificamente dos grupos artísticos da escola e que vão se emendar nessa nossa política de aquisição que a gente discutiu muito, que é a entrada de arquivos pessoais dessas dançarinas, professoras que passaram pela escola e que querem, nesse momento, fazer, então, a doação de seus acervos pessoais para compor o memorial. Então, eu estou trabalhando exatamente nesse momento, nessa frente dos grupos artísticos e dos acervos pessoais e não na documentação administrativa da escola. Para isso, a gente precisou, então, a gente está discutindo quais são as políticas também de acesso que a gente vai permitir, quais são as diferentes mídias. Estamos pensando qual é a base de dados, então, estamos nos debruçando aí com uma equipe de TI e com vários profissionais, qual será a melhor base de dados para a gente divulgar. Nós já temos diversos materiais organizados, digitalizados, mas a gente agora que está construindo, então, essa base de dados para montar nosso site. Durante esse processo desde 2016, nós estamos construindo, então, um glossário específico para a área de dança. A gente tem estudado essa documentação, e aí eu já entro ali um pouco nessas oficinas que a gente tem feito, as oficinas técnicas, como eu estou chamando, que a gente precisa, por exemplo, conversar tanto com os bolsistas que entram, ou com a equipe da escola de dança, ensinar um pouco o que é esse trabalho arquivista, o que a gente precisa fazer de antemão para poder organizar e classificar e depois dar acesso a essa documentação. Então, só um momento. O que nós fizemos de oficina que eu acho legal fazer aqui? Nós fizemos uma oficina de identificação tipológica para construir, de fato, esse glossário. Fizemos uma entrevista em parceria com a agência experimental da FACOM, que porque nós estamos começando com as oficinas, as nossas oficinas de mediação, nós fizemos entrevistas, e depois a gente precisa fazer a transcrição dessas entrevistas, então a gente fez está fazendo um treinamento da equipe para sair da melhor maneira possível, né? Então, assim, isso que eu estou passando para vocês é uma frente enorme de ações que a gente tem lá no memorial. Cada ação dessa, a gente tem diversos encontros, vários teóricos, ver qual é o melhor teórico para responder essa nossa necessidade. A gente trabalha muito com a ideia dessa arquivologia pós-custodial, né? E aí vem as nossas oficinas de mediação. Nós temos 2 grandes projetos dessas oficinas, que são as memórias em fluxo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e as memórias coreográficas.
e para explicar um pouco onde entrou esse trabalho de mediação. E trabalhamos também já desde 2006 com mostras artísticas, as exposições, as comemorações dos 60 anos da escola, nós que organizamos a documentação para os eventos de comemoração desses 60 anos. Dentro disso que eu falei, dentro dessas propostas que eu coloquei aqui, na verdade, a gente trabalha, não é uma ideia que surge, né? São projetos de pesquisa. Então, nós temos aí alguns projetos de pesquisa em andamento, que é o projeto da professora Suki, que já é um projeto mais antigo, sobre lugares de memória e dança na Bahia, o Memorial da Escola da Dança da UFBA, como acionamento e percepções artísticas de pertencimento. O meu projeto, que ainda é um título, não é um título final, porque o meu doutorado está em andamento, que eu estou discutindo justamente essa questão do arquivo entre o pessoal institucional da escola de dança, estou fazendo essa contextualização, onde a gente tem essa divisão ali, que, como eu falei, dos acervos, né? Nós fizemos já com a nossa bolsista que passou por lá, não está mais, bolsista Pibica, a Carol fez, Carolina de Jesus, ela trabalhou o inventário do grupo de GDC, agora o nosso bolsista permanecer, o Carlos, está trabalhando com o inventário do ODUND. Então, todos aqueles projetos que a gente colocou de extensão de mediação, eles são projetos dentro desse grande guarda-chuva que são essas nossas pesquisas. Então, dentro dessas pesquisas estão saindo esses outros pequenos, mas não tão pequenos, projetos, né, de mediação e memórias. No Memórias Coreográficas, a gente inaugurou, nós tínhamos feito todo um planejamento para começar ele em março, começaria em março, e aí veio a pandemia, mas nós não deixamos de fazer, então aproveitamos o congresso virtual da UFBA e já lançamos dois encontros, né? O primeiro, esse projeto, então, ele é de natureza extensionista, que vai aproximar, então, esses fazedores da dança da universidade. E aí, nesse projeto de memórias coreográficas, a gente não vai só pegar professores ou os coreógrafos que dirigiram algum grupo artístico da escola, mas alunos e toda a sociedade que trabalhe com a dança e que queira contribuir com as suas memórias, né? O primeiro encontro, então, que nós fizemos, desse primeiro Memórias Coreográficas, foi o modo de fazer, de experimentar danças do grupo de dança contemporânea da UFBA, que teve a participação da professora Dulce Aquino, da professora Carmen, da professora Daniela, todas, com exceção da professora Dulce, que se aposentou agora, a professora Carmen e a professora Daniela atuando na escola de dança ainda, e o segundo que eu participei foi com a professora Lia Robato e sua dança ambiental, que trouxe um retorno fantástico para a gente, e nós estamos agora já, eu não tenho exatamente a data, mas ainda até final desse mês, início do próximo, continuando o projeto Memórias Coreográficas, a professora Maria Conceição, com o grupo ODUND, e tantos outros aí que a gente vai fazer. Então, tem sido um diálogo bem interessante com as artistas, porque a gente consegue dialogar com elas e com os documentos que a gente vem encontrando lá na organização do acervo. Vai me dizendo do tempo, tá, Beto, por favor? Então, 3 minutos, já estou finalizando aqui. O outro projeto, que também está naquele grande guarda-chuva da minha pesquisa, é o projeto Memórias em Fluxos, que são fragmentos visuais da dança. Por que a gente pensou esse projeto? Na organização do acervo, quando a gente foi fazendo essa recolha do material, nós percebemos uma grande quantidade de fotografia, na verdade, tem mais de 2.000 fotografias, mas dos grupos artísticos, que foi o que a gente se propôs a trabalhar primeiro, a gente separou aproximadamente 900 fotografias, e acho que a grande maioria delas sem identificação. 100 anos, quem eram as pessoas que estavam ali, que local foi aquela apresentação. Então, a gente resolveu fazer esse formato de encontro, em parceria com o Centro da Memória, que tem um projeto Memórias Contemporâneas lá, e aí eu ponho aqui na tela a equipe do Centro de Memória que participou do projeto,
E a ideia era, nós colocávamos na tela as fotografias e as nossas convidadas, Lia Robato, Conceição Castro, Dulce Aquino, Marli Sarmento, Marta Sabá, e elas iriam dizendo. E foi muito lindo, foi emocionante, o vídeo está terminando de fazer a edição, e vocês vão ter a oportunidade de assistir, porque essas pessoas, essas senhoras, hoje, todas atuantes ainda, elas começaram na escola, elas começam a falar da experiência delas, elas se veem na fotografia ainda como alunas. Então, elas têm toda uma trajetória, elas foram professoras, foram diretoras, foram dirigentes, são ainda dirigentes de grupos artísticos, muitas delas ainda são professoras, mas lá naquelas fotos, que são as primeiras fotos da escola, que datam de 1956, que a gente pegou até mais ou menos meados de 1962, elas são alunas ainda, lá nos seus 16, 18, 20 anos, né? Então, foi muito emocionante, é um trabalho que tem dado muito prazer de fazer, assim, muita história para contar. Tem muita coisa para ser dita sobre o memorial, eu tenho as experiências para a gente dividir, mas o tempo aqui é curto, e a proposta, na verdade, era trazer uma reflexão mesmo do que nós estamos fazendo, para quem tem curiosidade, que está assistindo, quiser saber mais sobre um projeto, poder estar em diálogo ali conosco. Então, eu só queria finalizar aí, nesse meu tempo, que está extrapolando, uma fala, então, da nossa coordenadora do memorial, em que ela coloca, no fluxo da compreensão, que o memorial não é apenas um espaço para lembrar e contar histórias, mas um espaço em que se constrói memórias, espaço de criação e ficção, já que há uma pluralidade resultante de singularidades de acionar e manejar essas memórias. É também um lugar do presente, um lugar de acionamentos práticos, criativos, críticos, imaginativos, que aproxima o passado e presente, portanto, um lugar também de ficções e de fricções, e que eu acho que muito bem o professor, nosso mediador aqui, falou desde o início, nossos amigos colocaram. Muito obrigada, gente, desculpa aí a falha técnica ali no início. Deixa eu agora ver como é que eu saio disso. Pronto, não sai mais. Isso aqui é o tipo da coisa que a gente... assim, fazendo um arremate, eu não sei quanto tempo nós temos ainda no sistema, porque eu fiz uma previsão até 10h30, mas eu não sei se a gente tem tempo após isso. Eu pergunto aí à produção, se a gente pode passar do tempo. Mas eu gostaria de fazer um arremate das 3 falas, de algumas coisas, e eu tenho algumas perguntas que vieram pelo chat, e eu vou ser o mediador delas. Aí eu acho que poderia depois dar a palavra para cada um, falar um pouco sobre isso. Eu sei que vocês já leram as perguntas, mas tem 2 pontos que eu acho que eu gostaria de ressaltar das 3 falas, que me chamaram muito a atenção. A primeira delas é como que a universidade se comporta normalmente, em períodos outros, mas também em situações como essa, que é a da pandemia, né? Quer dizer, fazer pesquisa, ensino e extensão em condições que não são mais as mesmas. A gente está vivendo um momento muito particular, muito peculiar da nossa história, e isso nos leva a um posicionamento. Essa live é uma delas, né? Quer dizer, a gente está trabalhando aqui online, não deixando de trabalhar, mas tendo que projetar, né? O que acontecerá daqui a um ano, daqui a um tempo, com esse tipo de trabalho que a gente faz, que é essencialmente contato, aproximação das pessoas, em circunstâncias que serão diferentes. Então, há uma dimensão aí importante. Eu caso ela eu a aproximo de uma das questões que é transversal também aos 3 trabalhos, que é da memória, principalmente nesse vínculo que faz história oral e lidar com pessoas, que são, de alguma maneira, algumas delas repositário de memória, são eles que são pessoas que lembram né? E tem uma outra questão que são pessoas que passam a defender isso. Quer dizer, a educação patrimonial aproxima as pessoas também. Então, e é uma das coisas que eu mais faço, porque o meu trabalho é muito vinculado às minhas reflexões, muito sobre isso, né?
quando a gente aproxima esses 3 grandes núcleos de saberes, né, que são os saberes esses que a universidade produz, que são os lógicos simbólicos, os saberes históricos, esses que precisam também ser compreendidos, e a história faz muito disso, né, e o trabalho enquanto disciplina, enquanto forma de pensar a nossa trajetória no mundo e todas as áreas que se propõe a isso. Então, ela é uma conjugação do lógico simbólico com o efetivamente experienciado e vivido. E uma terceira questão, que é os saberes estéticos, que são esses criativos, que a gente é capaz de dar sempre o passo seguinte. Então, as memórias são exatamente isso, é uma atualização dos nossos valores, das nossas escolhas, né? E a Carla trata do trabalho dela, eu admiro muito já há bastante tempo, porque ela acabou conseguindo vincular, e esses 3 eixos que ela traz, nos dizem das urgências do tempo presente, né? E quando ela sugere essa história pública, que é um debate que apareceu também lá no Rio Grande do Sul há uns 3 anos atrás, quando a gente estava numa mesa de patrimônio, quer dizer, não é lá que surgiu, mas eu digo, é uma discussão que veio à tona também com o mesmo propósito, diz respeito exatamente a essas coisas que são mal resolvidas na nossa sociedade e que parece que se coloca sempre embaixo do tapete, e que um trabalho desse, como é o de Carla, faz o que Walter Benjamin chama de história a contrapelo, né? Então a gente vai exatamente discutir questões difíceis, né? A escravidão é uma delas, né? Porque o racismo, se o racismo existe, então não se conhece direito, que operações a gente faz na atribuição de sentidos que produz um efeito da manutenção de uma prática discriminatória e de violência e de racismo estrutural. E aí é isso, racismo estrutural, é uma das respostas. A questão do feminicídio também. O Brasil desponta, na verdade, como um dos países com altos índices de feminicídio. Agora, com a pandemia, a violência contra a mulher ela aumentou muito, né, e mesmo com subnotificação, se subnotificam as doenças, imagine a violência doméstica, essa que é muito difícil de ser mapeada, né? E, por fim, a questão da ditadura, né? Quando a gente vê a emergência dessas narrativas negacionistas do que foi a ditadura, ou de que ela, relativizando, na verdade, se relativiza a violência contra a mulher, se relativiza a escravidão, se relativiza a tortura. Então, acho que é um trabalho que essa questão da memória, ela conjuga com a atribuição de valores nessas novas gerações. A gente precisa, e eu acho que aí o papel da educação é fundamental. E nesse sentido, eu caso com o que Nivaldo traz, porque paleontologia e arqueologia e paleobotânica e todas essas disciplinas que aparentemente não dão um resultado imediato, pragmático, para essa lógica de mercado, para essas coisas que são respostas, né, mais imediatas, elas tendem a também ficar subsumidas e muitas vezes desprezadas em grandes empreendimentos turísticos que muitas vezes desprezam essa dimensão econômica até do que seria esse patrimônio, mas também do valor da terra, da relação com o ambiente, que as populações nativas sabem muito bem lidar, né? Já há muito tempo. Então, quando a gente lidar mal com esse patrimônio é lidar mal com todo o nosso passado. E eu acho que o teu trabalho ele tem uma potência assim, muito interessante e me interessaria muito ouvir essas pessoas da comunidade do entorno e lembrar que a Chapada tem bons trabalhos de educação patrimonial, principalmente para a pintura rupestre. Já há um trabalho bastante avançado, né? Nós temos aqui o nosso Maia, aqui na UFBA, que já desenvolve um trabalho com os sítios arqueológicos, e exatamente tentando... E é uma luta difícil, porque você precisa... Assim como o trabalho de Carla traz questões que são difíceis de serem tratadas, a todo o nosso patrimônio pré-colonial e o pré-histórico mais ainda, e esse outro que não é nem histórico, no sentido, o paleontológico, ele remonta a períodos, muitas vezes, não é o caso da megafauna, mas de algumas faunas que não conviveram com o ser humano, né? Então, mas que fazem parte do planeta, esse respeito pela Gaia. Então, acho que é muito importante pensar esse aspecto, né, importante aí do teu trabalho.
E o trabalho de Ivana, que eu acompanho mais de perto e também há um bom tempo, cruza com os dois no sentido dessas memórias sensíveis, né? Porque, na verdade, a história de uma instituição que, mesmo dentro da universidade, muitas vezes, não que tenha dificuldade, mas por outras urgências, acaba não fazendo esse trabalho. E, claro, agora estão fazendo, mas e é importante que isso se faça sempre, que é a memória da própria trajetória do fazer universitário, né? Quer dizer, com as suas múltiplas implicações, né, do que a gente faz. A UFBA tem uma história importante no fazer universitário brasileiro, desde a sua criação, com a Escola de Medicina, com a Escola de Farmácia, depois com a Escola de Direito, a Politécnica, e aí no período que tu recortas, com o professor Edgar Santos e a emergência das primeiras escolas universitárias de dança, teatro, música do Brasil, né? Mostrando assim toda a vanguarda que a UFBA passa a ser. Então o teu trabalho é um trabalho que lida com essas memórias que são institucionais, mas que são das diversas trajetórias de vida das pessoas, dessa relação de uma cidade que tem uma herança afro-brasileira que precisa ser também levada em conta na produção artística e de que isso tangencia e atravessa essas memórias. Então, assim, eu dizendo que o trabalho de vocês, as 3 apresentações, daria para a gente ficar conversando aqui muito tempo, eu não posso ficar falando demais. O professor Marcos Montezuma, e o professor... eu tive aqui 2, pelo menos, perguntas. O Pablo Sotuyo fizeram perguntas relacionadas a isso, assim, a importância dessa live, mas também a importância do trabalho de vocês de fazer pesquisa, ensino e extensão em períodos de pandemia e o que viria depois, o que aconteceria depois, né? Então, fica aí a minha provocação para vocês falarem um pouco sobre isso, assim, brevemente. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas, por favor, na mesma ordem, a gente pode ouvir Carla, Nivaldo e Ivana. Ok, obrigada, Beto. Seria bom a gente ter um pouquinho mais de tempo, né? Mas como a gente não tem, eu quero dizer que eu achei muito, muito legal conhecer o trabalho da Ivana e do Nivaldo, especialmente pelo potencial que esses 2 trabalhos têm de fazer aquilo que estava lá na citação final do trabalho da Ivana, que é a criação de espaço em que se constrói memória, espaços onde se promove a aproximação entre as pessoas. E eu acho que isso é alguma coisa em comum nos nossos 3 trabalhos, e é uma das grandes potências deles, porque, por exemplo, vocês imaginem quem está muitas vezes circunscrito ao público universitário, poder ter o contato com os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, e perceber o mundo de outra maneira, não daquela que nós estamos acostumados apenas no nosso fazer acadêmico. Então, eu acho que todo projeto que possibilite a criação de espaços de encontro, e agora não é possível, mas também dos encontros presenciais, onde as pessoas estejam frente a frente, estejam num ritmo talvez mais lento, que permita pensar, refletir, conhecer, se admirar, se espantar com aquilo que não se esperava encontrar. Então, acho que tudo isso são situações que são fundamentais no aprendizado, na medida que elas impactam, que elas desinstalam, que elas trazem, olha, existe uma coisa diferente, né? Por exemplo, tem estudantes do ensino fundamental ou do médio que conhecem Elis Regina numa das atividades que a gente faz numa oficina. Nossa, nunca tinha ouvido aquela voz. Então, assim, é uma descoberta, né? Assim como nós conhecemos as músicas que eles escutam, né? E que a gente talvez não conhecesse se não tivesse essa oportunidade. Mas eu quero dizer 2 palavras a respeito da pandemia e do coronavírus. Essa parceria que nós temos com o arquivo acabou sendo ponto de partida para um novo projeto, que agora, no caso, é um projeto de extensão, que nós estamos realizando com pelo menos 10 instituições no Rio Grande do Sul, que se chama Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, e que está sendo organizado por uma série de reuniões virtuais e de documentos compartilhados,
que visam produzir documentos a respeito da situação da pandemia, tanto por meio do preenchimento, da elaboração e do preenchimento de um formulário Google, no qual as pessoas vão falar sobre as suas experiências e podem anexar os seus documentos, quanto por meio de um projeto de história oral à distância que nós estamos organizando e que visa, a partir de diferentes instituições, realizar entrevistas com pessoas de diferentes categorias, diferentes perfis de entrevistados, para produzir documentos e para disponibilizar, para salvaguardar e para disponibilizar essa documentação. Então, nós estamos nos envolvendo nesse período em que a vida, as funções da universidade estão um tanto comprometidas, né? Nós estamos trabalhando muito nesse projeto, várias instituições públicas e também várias instituições privadas, para produzir uma documentação e também para fazer parte de um esforço, que é um esforço que não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, e que tem sido inspirado pela história pública, que é aquele de documentar e de compartilhar esse momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo. É isso, muito obrigado, foi um grande prazer participar. Obrigado, Carla. Nivaldo? Bacana. Bom, duas coisinhas também, pegando o gancho da tua última fala, professor Roberto, sobre o trabalho de construção, sobre a brilhante análise que você fez aqui da mesa a respeito do trabalho. Realmente, falar de paleontologia, falar de aspectos pré-históricos, realmente é difícil. É um trabalho de construção que demanda tempo, né? Você pensa nisso no longo prazo. Então, você faz uma expedição, você explora, você encontra, e aí você se debruça a estudar, identificar, até chegar numa conclusão final. Isso tudo demora tempo, investimento, precisa mesmo de um trabalho multidisciplinar também. A exemplo disso, pegando apenas a título ilustrativo, você tem um grande projeto que tem sido feito aqui na Bahia, que é o projeto FIOL, que é a Ferrovia Interligação Oeste-Leste, onde a via férrea vai cortar aqui do litoral até o oeste, extremo oeste da Bahia. E durante esse projeto, que é feito e conduzido pela equipe de paleontologia, de geociências da Universidade Federal, capitaneado pela professora doutora Simone Moraes, o pessoal tem encontrado muitos vestígios de fósseis, né, muitos fósseis fragmentados e tal. E a pessoa que está na obra, ela às vezes não tem o conhecimento, óbvio, do que se trata aquele material, do que é feito. Então, ele é feito ações educativas para resgate, né, entendendo a importância desses achados fósseis e assim replicando na comunidade no entorno. Então, assim, no município, distrito de Caculé, de Brejões, de Barreiras, Luiz Eduardo, você vem encontrando isso, você fomenta aquele conhecimento naquela região, dando valor ao patrimônio paleontológico encontrado. Então, isso você acaba discutindo isso na região e trazendo, mostrando para a comunidade o rico celeiro que ela produz ali de acervo fóssil, e que aquilo pode se tornar, sim, num movimento cultural, num movimento social, de inclusão das comunidades do entorno que vai passar a rodovia no encontro nos achados desses fósseis, tá? E pegando o gancho dessa questão, inclusive sobre o coronavírus, as retomadas das atividades, ou o que fazer enquanto nós não estamos ainda numa vacina eficiente para combater o vírus, eu acredito, pessoalmente, diante do universo do trabalho que eu tenho observado, eu acho que é um momento de reorganização. Primeiro, de entendimento das instituições, em que nós devemos não só fazer atividades rotineiras, mas assim, enxergar a importância do viés social, a importância de se fomentar o conhecimento nas comunidades, fortalecer as instituições públicas, privadas, PPPs, universidade, mais ainda, muito próximo. Eu acho que é um momento de fortalecimento para que, enquanto nós não tenhamos algo eficiente para ir a campo, para poder se expor, para poder fazer valer a ciência da sua forma prática, pragmática, eu acho que é um momento de readequação, de observação, e sim, se atentar o quão importante é esse trabalho para que nós possamos, do lado de cada fronteira, entre o vírus e a vacina, nós possamos nos fortalecer de conhecimento, de organização dos processos, para que possamos, na volta e no retorno, nós termos o como, o quando e o porquê fazer deste ambiente, o porquê tratar de patrimônio, para retornar comunidades, retornar à sociedade a importância desse tipo de trabalho. Mais uma vez também aproveito e reitero meus agradecimentos
uma honra poder fazer parte deste trabalho, desse bate-papo com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado a todos. Ivana, por favor. Então, eu estou vendo o povo se despedir, mas acho que a ideia aqui era a primeira provocação do Beto, porque eu estou vendo que tem um monte de perguntas, eu não sei se vai dar tempo. Então, eu vou, nessa resposta, nessa provocação, vou tentar ser bem breve. Eu gosto sempre de assistir, eu participo bastante das lives e dos colegas, e aí essa resposta, professor José Roberto Severino, eu quero dar pensando no que o professor Pablo soltou e colocou ontem na mesa dele. Quando ele faz toda a pesquisa dele na música, no trabalho dele, e que ele vê a quantidade de livros, como ele falou lá, escritos sobre músicas, ele vê os apagamentos que tem da Bahia, mesmo a gente, quando estuda a documentação aqui, saber que é riquíssimo o trabalho que teve a Bahia, a gente vive a mesma coisa na música, na dança. Quando a gente vai, a escola de dança é a primeira escola de dança a nível universitário do Brasil, ela é a segunda na América Latina, ela é a primeira a ter um doutorado acadêmico no mundo. Então, ela é de uma importância enorme. Quando a gente começa a mexer nessa documentação e começa a ouvir essas pessoas, a gente consegue perceber quantos silenciamentos, quantos apagamentos, quantas histórias, que às vezes eu acho que na área das artes, durante muito tempo, ela não foi valorizada, talvez, enquanto ciência, né? E muito foi se deixado de lado. Então, respondendo, para não me estender muito e provocando os demais que estão ali, eu acho que o que a gente está discutindo, isso quando a gente tenta dialogar, sair de dentro do arquivo, sair de dentro das nossas pesquisas, ir para a rua e escutar, eu acho que a gente cria essa rede e consegue, de fato, fazer aquilo que Carla colocou ali, que eu citei, né? O que é esse espaço de memória que a gente está falando, né? O que a gente quer quando a gente trabalha com memória, com educação patrimonial, com cultura, né? Então, é mais uma provocação e vamos para as outras perguntas lá. Obrigada. Perfeito. Tem primeiro, assim, acho que as respostas não foram só de despedida, né? Eu tinha pedido para pegar esses dois núcleos das principais perguntas que vieram para a gente aqui. Mas eu gostaria de ouvir um pouco, aí eu vou provocar novamente a Carla, se ela puder falar um pouco, desse projeto que está sendo desenvolvido, porque me parece que ficou muito forte nas perguntas aqui, a coisa da relação da nossa pesquisa, do nosso trabalho com a pandemia. Se ela pudesse falar um pouco mais desse trabalho que está sendo desenvolvido. Você falou de uma metodologia que envolveu várias instituições, está envolvendo, né? E que trabalha com entrevistas. Se pudesse falar um pouco mais disso, a gente agradece. Todo mundo aprende um pouco contigo. Obrigada pela oportunidade. Surgiu como uma ideia mais ou menos concomitantemente na minha cabeça e na de dois colegas do arquivo, sendo que uma delas é a Clarissa, que também coordena comigo o PEP, e o outro é o Rodrigo. Surgiu a ideia, por que não fazermos um projeto de produção, de recolhimento de documentação a respeito da experiência pessoal durante a pandemia, né? E aí esse projeto ele foi inspirado também em várias outras iniciativas que têm acontecido em muitos lugares do mundo, e aos poucos a gente se deu conta que ele poderia ter dois eixos, um deles a elaboração de um questionário, e outro a realização de entrevistas de história oral. Então nós fomos convidando pessoas conhecidas de diversas instituições, perguntando se elas teriam interesse em participar da montagem desse projeto. A ideia geral é isso, se está produzindo uma infinidade de documentos ao longo desse momento de excepcionalidade, mas o que disso vai ser efetivamente guardado, vai ficar disponível para daqui a algum tempo, né? Então, por conta disso, nós começamos a fazer reuniões virtuais e também por meio de documento compartilhado, nós fomos definindo quais seriam as perguntas de um formulário mais geral, né, que seria aplicado por todas as instituições e, por isso, dando conta das diferentes realidades no Estado. Isso ainda não está no ar, porque nós estamos esperando a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. Tá? Mas logo em seguida isso vai estar disponível, e agora que nós já temos o formulário pronto, nós estamos fazendo
afinando o funcionamento do projeto de história oral. Esse projeto, ele visa, assim, ser um pouco mais dirigido, porque o formulário, ele pretende que diferentes pessoas, quem quiser, preencha e possa anexar os seus documentos, seja uma foto, seja um áudio, seja um PDF de um arquivo, de um diário, de um desenho, as coisas que as pessoas estão fazendo nesse período para documentar a sua experiência. E as entrevistas de história oral, cada instituição vai estar definindo um determinado público-alvo, né? Então, por exemplo, os colegas do arquivo, eles vão entrevistar gestores do governo do estado diretamente envolvidos na questão da pandemia, né? Diferentes órgãos, diferentes secretarias do governo do estado e a forma como o governo estadual está lidando com a pandemia. Nós vamos entrevistar na URGS, a nossa meta é 50 entrevistas com estudantes de baixa renda e seus familiares, ou seja, aqueles estudantes que entraram na cota da escola pública e de renda familiar inferior a um salário médio per capita, tanto os estudantes quanto seus familiares. Eles vão se inscrever e nós vamos ali chegar a um público de 50 pessoas. E vamos fazer isso por meio de ferramentas online, como esse próprio mecanismo que nós estamos utilizando aqui, o StreamYards, ou por Facebook, ou por Skype, ou outros aplicativos, e vamos processar esse material e disponibilizar para que ele já possa, em seguida, ser de consulta de qualquer pessoa que esteja interessada. Então, assim, é um esforço interessante de produção de documentação, seja de uma forma mais ampla, por meio do questionário, seja de uma forma mais dirigida, de acordo com o perfil que cada instituição vai contemplar. Por exemplo, profissionais de saúde, trabalhadores de frigoríficos, que é um lugar onde tem acontecido muitos contágios de coronavírus aqui, trabalhadores de teleentrega, jogadores de futebol, pessoal do circuito artístico. Então, a gente vai conseguir construir alguma coisa em parceria e que vai mostrar diferentes caras dessa experiência da pandemia no Rio Grande do Sul. A ideia inicial lembra também a plataforma do Museu da Pessoa, né? Quer dizer, da pessoa ir dando seu depoimento, ou apresentando a versão particular da relação com a pandemia, né? E as entrevistas daí já direcionam para um conjunto, né, onde vai ser possível comparar diferentes entrevistas dentro da mesma categoria e entrevistas em categorias diferentes. E a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia, a gente vai aprender muito. Todos nós. Né? Eu fiquei muito interessado em conversar contigo depois, até para replicar, de repente, essa experiência aqui para a Bahia ou para outros lugares, né? A gente vai até pensando aí a urgência das coisas. Muito importante aí. A gente tem lá o trabalho com a agência experimental que a gente começou a fazer com os terreiros de candomblé, a mesma coisa. De entrar em contato para saber como é que cada grupo estava, principalmente, porque a matriz, as religiões de matriz africana têm uma coisa muito, tanto do isolamento, historicamente, do se preparar, etc., mas também do contato. Quer dizer, boa parte das festividades envolve o contato e a aproximação de pessoas, e há aí uma quebra dessa lógica com a pandemia. Nos interessou no primeiro momento isso, mas é muito rico que você traz essa ideia das instituições como um todo, para a gente pensar de uma maneira mais horizontal, né? Compreendendo a complexidade da pandemia em várias frentes de trabalho. Muito interessante mesmo, Carla. Obrigada. Tá certo. A gente tem aqui vários parabéns para vocês na live, não chega a ter uma pergunta. O Pablo Sotuí faz uma pergunta sobre a água, sabão e gel no patrimônio cultural, como é que a gente vai lidar com isso. Eu não sei exatamente, né, como é que a gente vai fazer isso, mas eu tenho a impressão que é o filtro de entrada, você evitar que as pessoas cheguem contaminadas, né? Eu acho que o esforço vai ser muito nesse sentido, porque a gente já aprendeu a conviver com muitas coisas nessa nossa trajetória humana coletiva, né? Daquilo que se acumula, né? Pensando aqui de maneira ruim
humboldtiana, que a gente tem um acumulado nas universidades, nos fazeres científicos de cultura científica nacional, de cultura científica universal, vamos pensar assim. Então, eu creio que esses protocolos vão nos atingir. De qualquer maneira, o patrimônio, esse guardado, ele já obedece a diversos protocolos, né? Se usa máscara, se usa luva, desmumidificador, higienização prévia dos objetos e daquilo que é salvaguardado, né? Pensando nessa dimensão, né, da cultura material. Acho que o mais preocupante, na verdade, é esse outro contato. O que Carla traz da gente usar as tecnologias para as entrevistas, de aproximação, esse saber já acumulado que lá o pessoal de São Paulo, no Museu da Pessoa, já vem fazendo há um bom tempo, e que é um aprendizado até anterior da história oral, lá desde Thompson, né, de Paul Thompson, acerca de aproximar de grupos e fazer entrevistas com gravadores primeiro, depois com máquina fotográfica para fazer o registro de uma ou outra imagem. Quer dizer, a gente ganhou muito em tecnologia, né, e a gente está aprendendo a lidar com isso. Se antes eu tinha até recomendações de quantas fotos eu devo tirar na entrevista, pegando os diversos momentos, hoje isso é irrelevante, não que seja irrelevante registrar, é que é irrelevante o conselho de quantas fotos, porque eu consigo tirar, eu consigo gravar de diversas posições com 4, 5 celulares diferentes, quer dizer, no telefone da máquina fotográfica, onde há internet. Agora, tem o outro lado, assim, que quem não tem, né? Porque a gente tem um gap aí de acessibilidade, de uma parcela muito grande da população brasileira, de alguns milhões de pessoas que não têm conexão adequada, né? Há muitas sombras ainda em relação a sombras que eu digo de conexão, falando de tecnologia. Então, essas dificuldades, elas ainda se apresentam, né? Isso aí na verdade, a ausência de políticas públicas capazes de superar esse acesso, que já é previsto em lei, que já, digamos, já está previsto em inúmeros protocolos. Eles estão me lembrando do tempo, mas eu acabei de conversar com o pessoal da produção aqui, eles estão me dizendo que a gente pode ficar mais 15 minutos. A Carla está dizendo isso também. Então, são 11h13. Então, a gente pode fazer uma despedida mesmo, né? Eu não vejo mais perguntas aqui para a gente. Então, vamos nos despedir mesmo e para cada um e tocar os seus projetos, que são muitos, né? Quem diz que a universidade fica parada na pandemia é só o ministro da Educação, mais ninguém. E todo mundo sabe que a gente trabalha, né? Então, a nossa despedida, por favor, na mesma ordem, a gente pode fazer Carla, Nivaldo e Ivan. Eu já falei demais, estou me sentindo aqui privilegiada, né? Mas a nossa estrela, a estrela da mesa. É um grande prazer ter estado aqui com vocês. Eu estive, não me lembro se foi em 2015, Beto, ou 2016, que eu estive no N-Cult, e também naquela ocasião, a convite da professora Lucileide Cardoso, e também, creio que a Ivana também esteve, fizemos uma apresentação na UFBA, o pessoal do arquivo público também estava lá, né? Também naquela oportunidade eu falei a respeito dessa parceria com o nosso arquivo público. Então, eu quero dizer que é um grande prazer conversar com vocês e eu reforçar, assim, esse potencial de encontro, de diálogo, de criação de um espaço público que os trabalhos de vocês têm e também todo o trabalho do Beto, que no caso a gente não está discutindo agora, mas que eu também conheço e admiro muito. Então, gente, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Legal. Mais uma vez, então, obrigado. Realmente é um privilégio poder falar um pouquinho sobre do que a gente se propõe a pesquisar, a falar e trazer para a discussão aqui dentro do âmbito da ciência da informação também, e fazendo fronteira com outras áreas. Prazer imenso conhecer a professora doutora Carla Simone também, maravilhosa discorrer do seu projeto, do seu trabalho, muito enriquecedor. Ivana, que tem me ajudado tanto, eu abuso demais e tem contribuído de uma forma assim estupenda, né, homérica.
Então, muito obrigado, porque toda essa construção também nós fizemos juntos de muita coisa, muito legal. Um beijo para minha orientadora também, Nídia Lubisco, né? Também tem aí, sem ela a gente estava sem rumo. Professor Beto também pela mediação dessa mesa maravilhosa, suas colocações, suas reflexões, sua condução primorosa. Prazer conhecê-lo, prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades e estamos à disposição para o que for necessário para fazermos ciência também juntos, tá bom? Forte abraço a todos que nos ouvem também. Muito obrigado mais uma vez. Ivana? Obrigada. Eu gostaria de dizer que eu vi algumas perguntas ali que a gente não pôde responder, mas eu me sinto na obrigação de responder ao mesmo tempo convite, né? Eu vi que Janaína colocou, minha amiga arquivista e museóloga, perguntou como é que pode ser a contribuição da museologia. Jana não dá para aparecer por lá porque a gente está em casa, mas liga, a gente pode conversar, a gente quer sim esse diálogo com a museologia. A professora Luciana, que estava junto conosco, saiu para o doutorado dela, está no Rio, então a gente está precisando mesmo retomar esse diálogo com a museologia. Professor Pablo convidou para ter esse diálogo com a Dom, com certeza a gente vai ter, a gente tem esse material da dança lá com ele, como ele já provocou ontem na mesa. Eu vi que Mabel também fez uma provocação ali sobre o que seriam esses meus estudos tipológicos para montar um vocabulário. É um tema enorme, não daria para falar aqui, mas eu quero dizer que nós criamos aquela oficina que eu falei lá, sobre uma oficina técnica para quase como treinar, eu acho que essa palavra é meio complicada, né? Os bolsistas que estão chegando, os técnicos que estão trabalhando na questão da identificação. Essa oficina é ampliada, então todo mundo que quer entender um pouquinho como é que a gente está fazendo essa identificação tipológica de documentos específicos para a dança, que tem essa característica, como tem da música, como tem do teatro e tantas outras áreas, as áreas das ciências, a gente sempre faz ela ampliada, elas sempre são abertas ao público. Então, agora, na questão da pandemia, a gente não está fazendo, mas quando for aberto, a gente divulga e vai ser um prazer todo mundo estar participando e contribuindo. E eu sei que a professora Mabel tem bastante experiência na área e vai ser uma grande contribuição também. Agradeço a todos. Eu esqueci na hora ali de passar o material, o e-mail do memorial e o Facebook, mas eu vou deixar depois aqui para vocês acessarem. Muito obrigada, foi um prazer. Dizer que eu fiquei nervosa porque eu estou 33 anos casada com mediador, e nesses 33 anos é a primeira vez que a gente faz uma mediação junto, uma mesa. E na hora que eu convidei, eu não lembrei que a gente ia dividir a mesma internet, então foi difícil, ele está lá longe e faz eco, está um trabalho enorme aqui em casa. Mas, assim, e ver os nossos amigos, e ver que nós temos amigos aqui no chat de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui da Bahia, pessoal do Brasil inteiro participando aqui. Fico muito feliz, eu acho que foi um grande encontro nosso. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Tá certo, então, agradecendo novamente, professora Carla, Nivaldo, Ivana, a presença de todos, os organizadores do evento, aos técnicos, o Glauber e Danilo, que deram todo o suporte para a gente, senão não acontecia nada disso. E dizer que a gente continua, esse tipo de atividade nos move, né? E que eu gostaria de convidá-los para os próximos momentos. A gente vai estar divulgando aí as atividades, tanto lá no Facom em Casa, quanto na plataforma de participação do IAC, que são 2 ambientes que a gente criou nesse momento de pandemia para fazer lives exatamente com temas relevantes e importantes para o nosso futuro. Tá certo, gente? Obrigado, fiquem bem, se cuidem, tá certo? E mantenham aí o isolamento, porque, apesar do que dizem, é verdade, a pandemia está matando muita gente. Carla, muito obrigado. Tá certo? Saudade de vocês, tomar um chimarrão. Uma hora dessa. Eu volto a falar com vocês, então, de trabalho. Obrigado, gente, e até mais.